Como os pais de hoje devem conduzir seus filhos, sendo que muitas vezes já nos sentimos culpados e essa geração traz tantos desafios para os pais? Você. É interessante que a primeira palavra que ela lembrou é nos sentimos culpados. Os pais de hoje têm isso, né? Os pais de hoje, se eles forem usar a energia junto com o amor, ele já se sente culpado. Então, hoje nós estamos... Eu não sei de onde vem essa questão da culpa, não sei se nós estamos sendo conduzidos pela nova cultura, né? Uma nova onda que surgiu de educação dos filhos, em que nós passamos a nos sentir culpados se nós falarmos mais alto, se nós formos mais energéticos, se nós dermos limite. Então, hoje os pais não sabem mais o que é certo, o que é errado. Né? Eu acredito que nós precisamos nos amparar até no exemplo de Jesus. Jesus foi a pessoa amorosa por excelência, mas foi a pessoa firme por excelência. Ele, amorosamente, nunca deixou de dizer o que ele tinha que falar. Ele nunca deixou de chamar a atenção, fosse dos discípulos, fosse dos fariseus, dos doutores da lei. Ele nunca deixou de dizer, você está errado, você está agindo com hipocrisia. Pedro, você vai me negar, porque você tem esse problema de caráter e não está conseguindo resolver. Tem um aqui que vai me trair, porque também não está conseguindo. Ele disse, quando é que nós estamos chamando nossos filhos à razão? Da onde é que nós estamos tirando coragem, pulso e firmeza para dizer, meu filho, venha cá. E dizer, aqui em casa, você é meu filho. E as regras aqui em casa são as regras que eu e seu pai, ou seu pai, eu e sua mãe, determinamos. E as regras são essas. Quando nós fazemos isso, nós começamos a mostrar para os nossos filhos que nós nos importamos com ele. E não que nós não os amamos, porque muitas vezes a gente quer ser tão bonzinho, com medo que ele não nos ame, e ele vai desconfiar que é muito mais fácil ser bonzinho e não educar do que ter pulso. Então, as crianças, os jovens, os adolescentes, eles sabem quando a nossa energia é amorosa e quando nós temos razão e quando nós fazemos, sim, isso para o bem deles. Então, é isso que o Livro dos Espíritos nos coloca ali. É conduzir os nossos filhos no caminho do bem. Então, nós vamos ter que lutar contra a mídia, lutar contra os modismos, lutar contra a desinformação, a destruição dos valores éticos que estão sendo desconstruídos por boa parte da sociedade. Nós temos que ter coragem de lutar contra isso. Agora, o que o nosso filho vai fazer com isso? Aí nós temos um limite. Nós não vamos ter a ilusão de que nós vamos virar a chave na cabeça do nosso filho, porque ele não é um robô, para seguir 100% do que nós fizermos. Nós vamos fazer o possível e o impossível, mas chega um momento que o nosso filho que vai tomar a decisão final. Não, isso faz sentido, eu quero isso para mim ou eu não quero isso para mim. Uma coisa é certa, o objetivo do pai e da mãe é fazer aquilo que Jesus fez. Jesus fez o quê? Ele disse tudo o que ele tinha que dizer, ele quebrou paradigmas, tanto que foi crucificado. Mas ele plantou as sementes em todos nós. A maioria a semente não frutificou, mas está lá, no espírito imortal. Então nós temos que, com amor e energia, plantar a semente da ética, da integridade, dentro daquelas almas que são espíritos imortais, cheio de perrenga do passado. Vamos orar para que a gente consiga ver essa semente brotar e frutificar e dizer, nossa, que bom, que meu filho se transformou num homem de bem. Mas se ele não conseguir, ele vai até onde ele consegue, porque às vezes as dificuldades que ele traz do passado são muito fortes, mas a semente está plantada. E ele vai levar isso para a eternidade, até o momento que ele estiver mais forte para tomar a decisão de se transformar moralmente.
Jorge. Eu queria fazer alguns comentários no seguinte sentido. Nós muitas vezes desenvolvemos um sentimento de culpa porque nós temos uma atividade profissional muito intensa e temos pouco tempo destinado aos nossos filhos. E a gente tenta compensar as nossas ausências com questões materiais. Então, nós oferecemos muito conforto, nós oferecemos muitos presentes como uma forma de compensar a nossa ausência física do lar. E existem algumas pessoas que se sentem muito desconfortáveis, principalmente as mulheres, pelo fato de trabalharem fora e terem que dar conta das questões com as crianças e a profissão, o lar, o marido, a vida dela. Então, entra num conflito muito grande em relação a isso, porque nem sempre o companheiro divide bem essas tarefas. Então, às vezes, a gente desenvolve esta culpa porque nós queremos dar conta de todas as frentes e nem sempre a gente consegue. E aí, nós podemos desenvolver um processo de crise em que a gente pode escorregar para um transtorno, uma depressão, uma ansiedade, podemos ter fibromialgia, uma doença autoimune, como uma forma de autopunição por aquilo que nós fazemos. Então, a doutrina espírita, ela em nosso socorro, vem nos dizer o seguinte, que o nosso papel é trabalhar na educação deles, mas nós não somos responsáveis quando nós exercemos o nosso papel educacional e eles não absorvem. Muitos pais sofrem porque os filhos não enveredam pelo caminho que eles queriam que os filhos entrassem. E aí gera um sentimento de culpa, um sentimento de fracasso. Mas este sentimento de fracasso, ele não pode nos acompanhar se eu fiz tudo aquilo que eu deveria ter feito. A questão 583 de O Livro dos Espíritos pergunta: que pensar do pai que aplica todos os esforços para conduzir o filho pelo caminho do bem, mas o filho envereda pelo caminho do mal? Os pais são responsáveis? Resposta: não. Os pais não são responsáveis se eles apresentam para os filhos, não desistem deles, apresentam o caminho correto e luta para levá-los para o bem. Nós não podemos absorver culpa por conta, ai meu Deus, ele está errando. Se eu estou fazendo o que posso e eles estão se dirigindo para um caminho equivocado, a responsabilidade passa a ser deles. Se eu desisto deles porque eles se mostram incorrigíveis, eu divido com eles a responsabilidade do que está sendo feito. Então a gente precisa ter essa consciência. O meu papel é não desistir e apresentar o caminho correto. Se ele não entra, a responsabilidade passa a ser dele. E eu vou me valer de todas as ferramentas possíveis sem desistir, mudando de estratégia, porque se a estratégia que eu usei não dá certo, se não vai com martelo, usa alicate, chave de boca, chave de roda, uma outra ferramenta. Muda as estratégias, mas o importante é que a gente não desista do processo educativo que a gente tem para fazer, sem vestir a capa da culpa quando esse processo dá errado. Porque se nós tivéssemos que ser responsáveis pelos erros dos outros, Jesus teria que responder pelo suicídio de Judas.